Fala pessoal, iniciamos aí. Deixa eu colocar aqui perguntas e respostas. Vou responder algumas perguntas que vocês mandaram. Perguntas e respostas. Foi, perguntas e respostas. Fala! Galera entrando, beleza? Vamos lá, pra galera que vai entrar, meu olá, boa tarde. E pra galera também que vai ver isso depois, fica ligado. Eu vou responder aqui, eu anotei aqui do meu lado as 3 perguntas que eu quero conversar com vocês hoje. E vamos lá, beleza? Seguinte, primeira pergunta que é, deixa eu ver aqui. Essa aqui tem aqui, ó, do Cauã. Qual são as suas fontes de renda hoje? E qual foi a sua história? Tamo junto, show de bola. Então, vamos lá. Cauã, né? Ah, caramba, tava aqui, ó. Cauã. Beleza. Então, Cauã, eu acho melhor contar primeiro um pouco da minha história e como eu cheguei até onde eu estou hoje, né? E quais são as minhas fontes de renda. Então, tá, vamos lá. Eu vim de uma família pobre, entendeu? Eu lembro até de alguns breves momentos assim na minha memória, onde quando era criança eu queria ir para alguns passeios do colégio e tudo mais. E as outras crianças iam, né? Nem todos eu queria ir, mas os que eu queria ir, eu lembro que muitos eu não podia, porque a gente não tinha dinheiro. Não era nem até tão caro, mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições. E eu nunca fui aquela criança de incomodar, de xingar nem nada, porque eu não entendia a nossa condição anterior, né? E com isso eu sempre pensava, poxa, um dia eu não quero mais passar por isso. Os meus filhos não passarão por isso. Então, eu desde pequeno já tinha meio que uma mentalidade tipo assim, não, eu quero algo diferente, eu quero uma realidade diferente para as pessoas na minha volta e tudo mais. Então, como que eu vou poder contribuir? Como que eu vou poder pegar e chegar lá? Entendeu? Como que eu vou poder crescer? Então, eu fui estudando e tudo mais. Mas esse foi o início da minha história, desde a infância vindo. Então eu fui crescendo. E como eu já conversei na última live, isso, que fala Luiz, beleza? Eu tive vários exemplos, seja dentro da família, seja fora, enfim, conhecidos num geral. Eu tive tanto bons exemplos como também maus exemplos. Mas infelizmente eu tive mais maus exemplos do que bons. E por conta disso, eu sempre tive uma incomodação interna do tipo, eu não quero viver isso. Eu não quero ser como essa pessoa. Então, como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ter uma vida diferente? E também para entregar para as pessoas da minha volta, seja a minha família, seja os meus amigos, sejam as pessoas que eu ainda nem conheço, e eu espero um dia conhecer vocês aí do outro lado também, de alguma forma contribuir para as pessoas. E com isso eu busquei cada vez mais estudar desenvolvimento. Então também, quando eu era menor, eu refletia muito, não parava para ler nem nada, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre refletia sobre a vida, via como era a vida dos outros e eu pensava, pô, será que isso aí está certo? Será que não? Por que será que isso é assim? Por que será que isso é assado? E assim foi indo. Então, a minha infância foi de uma infância, uma história de pobreza, mas que eu sempre, graças a Deus, eu fui sempre com uma mentalidade não como uma vítima, mas sim usando aquilo ali como um exemplo para não seguir, mas sim para fazer o diferente. É quase como aquela história, né, de 2 filhos que tinham o pai alcoólatra ou fumava, alguma coisa assim na história. Graças a Deus eu nunca tive isso dentro da minha família, mas na história em si, né, na história, fala que um dos filhos viveu a mesma coisa que o pai, exatamente, se tornou a mesma pessoa, enquanto o outro filho, que eles eram gêmeos, ele não bebia, não fumava, ele só cuidava da saúde cada vez mais. Fala Ivan, beleza? Fala Matheus. E com isso as pessoas se perguntavam, né? Poxa, mas como assim? Vocês viveram na mesma casa, vocês tiveram as mesmas experiências, os mesmos exemplos bons e maus, como é que
tu fuma, como é que tu bebe e como que tu não fuma, tu não bebe, tu é todo certinho e coisa do tipo. E um pegou e falou, poxa, como que eu não vou beber ou fumar? O meu pai fez isso a vida toda, eu tive ele como exemplo. Da outra forma, quando perguntaram para outro filho, ele falou assim, poxa, como que eu vou beber ou vou fumar? Eu tive meu pai como exemplo, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha família. Então, graças a Deus, eu sempre tive um pensamento mais nesse segundo filho, do tipo assim, poxa, independente de como foi a minha realidade, de conhecidos, familiares, boas e ruins, eu sempre vi todas essas experiências como eu posso ir além, como que eu posso ir além, como que eu posso pegar e melhorar. O pessoal mandando... Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Pronto. Tirei. O Ivan tá fazendo promoção aqui no meu stories, então ó, tchau Ivan, aqui não, beleza? Então tá, voltando. Então essa foi a minha história, essa foi a minha busca pessoal por desenvolvimento e tudo mais. E eu fui crescendo e no final das contas eu entrei em um emprego que eu lembro. E eu sempre quando eu pegava o ônibus, como eu comentei nos stories de hoje também, eu sempre pensava, poxa, nessa hora eu vou estar fazendo alguma coisa diferente, lá no futuro eu vou estar correndo, eu vou estar na academia, eu vou estar tendo a liberdade que eu sempre quis, porque esse foi um dos meus, ainda, né, dos meus maiores valores. E em cima disso eu buscava maneiras de conseguir encontrar essa liberdade. Até que um dia apareceu um vídeo na minha frente falando sobre mercado digital, mercado de infoprodutos na internet, e eu acabei entrando de cabeça nisso. Então eu já digo de cara que uma das minhas fontes de renda hoje é ser afiliado profissional, que foi como eu iniciei lá na frente. Ó, mais uma venda apareceu aqui na tela para mim. E com isso eu comecei a vender produtos digitais na internet. Então eu pego e indico alguns produtos e eu ganho uma comissão em cada venda que eu faço, no caso pela internet aí fora. Então eu sou um dos caras também que faz as propagandas na internet. Mas isso foi quando eu comecei, então essa foi a minha primeira lá, quando eu comecei a viver essa liberdade de trabalhar pela internet, de onde eu quisesse, só com um computador e coisa do tipo. Então eu comecei assim, essa é a minha primeira fonte de renda, que eu tenho já faz um bom tempo. Segunda coisa, as minhas mentorias, porque daí, com tudo isso que eu contei para vocês, tem um porquê, que é como eu gosto de me desenvolver, e eu tive uma transformação na minha vida mesmo, até está conectado com uma das outras perguntas que eu logo vou responder, da Angélica. Com tudo isso eu vi, poxa, eu quero melhorar cada vez mais. Eu gosto tanto de estudar sobre esses livros e nos cursos fazer, experimentar, e eu mudei a minha vida com isso, tendo os resultados. Então também quero ensinar, também quero passar para frente. Então eu comecei a... Hoje não tem um nome certo para fazer isso. Tem pessoas que perguntam, poxa, tu é psicólogo? Poxa, tu é coach? O que tu faz da vida? Hoje não tem um nome que define o que eu faço, porque o que mais se chega perto é um mentor de alta performance. Porque eu estudo com psicólogos, com coaches, com mentores, com donos de negócio, donos de empresa, entendo a mentalidade, entendo os hábitos, coloco isso em prática, instalo eles na minha vida e com isso eu comecei a ter os resultados. E é isso que eu passo adiante. Como pessoas comuns, independente de qual seja a tua origem, a tua condição, como tu pode fazer a mesma coisa e subir degrau por degrau para alcançar uma vida de alta qualidade, se tornando a tua melhor versão, sendo uma pessoa cada vez melhor e, claro, conseguindo os melhores resultados também. Então, com isso hoje eu tenho mentorias nessa linha de desenvolvimento pessoal para instalar hábitos, vencer a procrastinação, pegar e ser mais produtivo, como também tem o meu produto online, que é o Action. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas se vocês ainda não viram, eu peguei e estou com ele já vendendo pela Hotmart, então
podem clicar no link da minha bio, que tem lá tudo explicado, tem uma promoção para vocês aí 24 horas para quem pegar e entrar lá também. E então eu comecei esses segmentos como afiliado profissional, então essa ainda é uma das minhas fontes de renda. Segundo, como produtor, como mentor de alta performance e também com as minhas mentorias. Todas essas duas aqui, né, sempre conectadas com desenvolvimento. E é isso que eu trago através para vocês aqui, né, mais conectado todos os dias através dos vídeos, das frases, dos textos. Vocês podem ver que eu estou trazendo mais conteúdo. Isso porque antes eu me conectava mais com o meu outro Instagram, também com a lista do pessoal que eu tinha no WhatsApp, então eu conversava com eles lá. Então essas mentorias, essas coisas iam acontecendo meio que à parte, mas cada vez mais eu vou começar a mostrar para vocês que eu também tenho isso aqui disponível para quem quiser, beleza? Então essa foi a primeira pergunta. Foi isso. Ah, e claro, já fiz alguns trabalhos também, como eu aprendi marketing, aprendi a trabalhar com anúncios e coisas na internet, então de vez em quando eu pego e presto algum serviço, coisas do tipo, mas coisas bem pontuais, porque esse não é mais meu foco mesmo é desenvolvimento, é mentoria, é pegar e fazer com que pessoas comuns vivam e alcancem o melhor. Então essa é a primeira pergunta, Cauã, beleza? Vamos lá. Ricardo, Lucas, Rafael, Vitor entrando, show de bola, Robson, tudo bom com vocês? Deixa eu ver quem é que está comigo aqui na live. Ricardo, fala Ricardo, beleza? Sempre sobe, desce aqui os números e os nomes, né? Então vai mudando, mas eu vi ali que apareceu o Ricardo, então fala aí Ricardo. Agora chega a segunda pergunta, que é: o que fazer quando a crise existencial chega? Parece que tudo fica sem sentido. Essa é uma pergunta da Angélica. Então, Angélica, o que eu posso te falar é uma história breve que aconteceu comigo, e esse foi um dos starts que eu tive na minha vida, que chegou um momento depois que eu comecei como afiliado, comecei a desenvolver as coisas que eu comecei a desenvolver, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Graças a Deus, então eu me tornei independente. Hoje aquela realidade que eu vivia no passado eu não vivo mais. Muita coisa mudou desde lá. Então hoje eu ganho muito bem, valores não importa aqui, mas chegou um momento onde é meio estranho falar, mas eu passei que às vezes a gente vê essa história dos caras que ganham dinheiro e sobem na vida e fala assim, poxa, mas dinheiro não importa e tudo mais, a gente para e olha e fica assim, cara, como assim, cara? Isso é mentira, entendeu? Tu fala isso porque tu tem dinheiro e coisa do tipo, tu não entende, mas só quando tu passa que tu entende. E eu comecei a ganhar dinheiro, graças a Deus, consegui a minha independência financeira e eu vi que aquilo não estava me preenchendo como eu achava, eu buscava, acreditava que aquilo deveria me preencher. Então eu peguei e fui caminhar um dia, não sabia o que fazer, e até chamei a minha mãe junto pra gente pegar e dar uma conversada. Minha mãe é uma grande amiga minha, e com isso a gente foi caminhar, eu fui meio que me abrir pra ela naquele momento. Eu falei, poxa mãe, sendo bem sincero, eu peguei, busquei, fui atrás, estudei, consegui e tô ganhando bem. Hoje não tenho o que reclamar, mas eu não tô feliz, eu não tô legal. E eu ficava pensando porque aquilo ali não fazia nenhum sentido pra mim, entendeu? Da onde eu vim, agora eu tenho o que eu tinha conquistado, o que eu tenho, não fazia sentido eu não estar feliz. E como a Angélica falou, parece que as coisas não faziam mais sentido. Eu falei, como as coisas não fazem sentido? Eu peguei e falei, poxa, eu ganho isso e eu tenho objetivos, eu tenho o objetivo de fazer isso, mas eu não tenho nem vontade de ir atrás desses objetivos. O que eu vou fazer? E foi nesse momento que eu percebi, ali na época, onde eu sabia várias coisas sobre desenvolvimento, porque como eu falei, desde lá cedo eu já buscava me desenvolver, refletindo, depois fui entrando para livros, para cursos e tudo mais. E eu falei, poxa, eu tenho um monte de recursos, ferramentas, e eu não estou usando o quanto eu poderia estar usando. E uma das coisas que eu já sabia, que eu já tinha estudado, já também tinha percebido em alguns
momentos pontuais da minha vida, é que às vezes o que está errado na verdade é os nossos hormônios, a química do nosso corpo, né? Os recursos não estão sendo usados como deveria. Então eu pensei, poxa, eu não sei mais o que fazer. A única solução que eu vejo que, né, tipo assim, poxa, o único problema que eu acho que isso aqui pode ser é que eu não tô, quem sabe, com a dopamina no nível certo, eu não tô com os hormônios, os neurotransmissores no nível certo. Então, quem sabe, por isso que eu tô deprimido, por isso que eu tô pra baixo, por isso que parece que nada faz sentido. Porque fora isso, eu não sabia o que fazer. Então foi no momento que eu parei, pensei e decidi. Eu decidi. Eu vou pegar e colocar em prática o que eu estudei. Eu vou colocar em prática de uma vez por todas tudo isso que eu aprendi. E foi quando eu comecei. Comecei a fazer uma coisa, outra coisa, um hábito, outro hábito, outro hábito. E por incrível que pareça, a minha vida deu um salto daqui, deixa eu ver, aqui, né, ó, daqui pra cá. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Os meus pensamentos, a minha energia, a minha disposição se tornou outra. Antes eu estava aqui. E eu lembro muito bem aquele momento que eu caminhei com a minha mãe, eu tive aquela conversa, onde nada mesmo parecia fazer sentido, por mais que eu já tivesse estabelecido objetivos. Então eu vi que daqui, quando eu comecei a fazer o que eu tinha estudado, quando eu comecei a aplicar com a minha visão, as coisas deram um salto. Então eu me senti energizado. E parece meio frescura, né? Mas parece que o que era preto e branco se tornou colorido. E eu comecei a ter mais vontade. Parece que agora eu tinha força de abrir a porta e ir em direção dos meus objetivos. Então uma coisa que eu falo muito na mentoria, que eu falo muito com o pessoal, ensino também dentro do curso do Action, é como fazer essa transformação. Porque tem muitas pessoas que têm isso, onde as pessoas estão, na verdade, tão lá embaixo, que elas não têm nem vontade de ir atrás dos objetivos delas. Parece que os objetivos, os sonhos não têm mais sentido. São preto e branco. Ricardo falou aqui, você me descreveu agora, Eduardo, creio que as minhas vitaminas e minerais estão em baixa. Cara, isso acontecia comigo. E foi quando eu então mudei, quando eu desenvolvi os hábitos que eu ensino na mentoria e tudo mais, que poxa, é isso aqui, cara. Quantas pessoas podem mudar de vida por conta disso? E eu comecei a distribuir isso cada vez mais. Então, uma das coisas é o que fazer quando a crise existencial bate e nada mais faz sentido. A primeira coisa, eu acho que eu queria explicar isso para vocês, porque eu acho que muitas pessoas, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, passam por isso. E é por isso que nada faz sentido. Porque a química, o funcionamento do cérebro, do corpo, tudo, não está liberando o que deveria estar liberando. Às vezes é pelo ambiente que a pessoa está, é pelos hábitos que a pessoa tem, pelos hábitos que a pessoa não tem. Então tudo isso eu mudei na minha vida. Então, em um estalar de dedos, as coisas pegaram e mudaram. Tá? Mas respondendo de uma outra perspectiva essa mesma pergunta, mas pela segunda perspectiva eu vejo que às vezes sim, tu pode estar com algum problema em alguma coisa, né? Um exemplo, o teu trabalho, né? Porque eu acho que muitas pessoas que não estão alinhadas com o trabalho que deveriam, né? E como eu gosto de dizer, eu vejo que a vida é muito um jogo, né? Se a gente for parar já parou para pensar sobre isso? Como a vida ela parece um jogo? Porque tu pode ir lá testar, errar e fazer de novo, e de novo, e de novo, e as coisas continuam. E eu vejo que muitas pessoas, elas estão alinhadas, elas gostam de, um exemplo aqui, de jogo de corrida. Tem pessoas que são apaixonadas por jogar um jogo de corrida. Enquanto outras pessoas, e acho que aí está a grande maioria, né, os homens pelo menos, gostam de um FIFA, gostam de um PES aí, entendeu? De jogar um jogo de futebol. E tem pessoas que gostam de jogo de futebol, mas porque os pais, porque os amigos, porque a família, porque a sociedade fala,
vão pro jogo de corrida. Mas esse não é o teu jogo. O teu jogo, aquilo que faz a tua vida fluir, que parece nem que é um trabalho, mas sim é prazer puro, é o jogo de futebol. Mas tu joga o jogo errado, o jogo de corrida. Da mesma forma que for, tem vários tipos de... Cada um tem o seu jogo, cada um tem aquela coisa que, poxa, da mesma forma que eu leio os livros e aquilo ali não é nada ruim pra mim, tem coisas que tu gosta de estudar, tem coisas que tu gosta de aplicar na tua vida, e esse é o teu jogo. É isso que tu deveria buscar. Mas porque tu não está vivendo de acordo com isso, então... Deixa eu arrumar meu cabelo, cara. Tava me incomodando esse negócio aqui. Tu sente pra baixo, aquilo não parece fazer sentido. Porque na verdade não tá fazendo sentido. Entendeu? Entendeu? Não faz sentido tu jogar um jogo que não é teu. Então para de jogar o jogo de corrida e vai jogar futebol. Ou para de jogar o jogo de futebol e vai jogar o jogo de corrida. Ou qualquer outra coisa. Para com o jogo de arquitetura e vai aí para direito. Ou para com direito e vai empreender de outra maneira. Para de empreender e vai para psicologia. Eu não sei. Vai vender bala na rua, não importa. O que tu quer fazer? O que está alinhado contigo? Isso que importa de verdade. Porque é quando tu consegue esse alinhamento que as coisas fazem sentido. É quando as coisas aqui, ó, entram em alinhamento, tu consegue ir pra frente. Então, como resolver isso? Experimenta. Tu tem uma vida toda. Tem pessoas que... Isso a sociedade coloca muito na gente. Ó, coraçãozinho, coraçãozinho, show de bola. Que parece que uma necessidade de eu ir rápido. Eu preciso viver, eu preciso conquistar e tudo mais. E eu tenho um pouco isso dentro de mim, porque eu gosto de coisas rápidas. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que eu preciso de paciência. Eu preciso de paciência, porque eu prefiro encontrar exatamente a direção certa para ir com tudo, e com força. Mas tem pessoas que às vezes vão numa coisa, sabem que não é aquilo. No fundo, fala pra mim, no fundo, tu não tá sentindo que isso não faz... Não está alinhado contigo? Por favor, mas é o medo. É o medo de pegar, poxa, os meus pais pagaram minha faculdade. Poxa, vou pegar e sair da faculdade agora. Vou pegar e mudar de curso. Vou pegar e empreender. Como vai ficar minha família, meus filhos e não sei o que. Dependendo de qual seja a tua realidade, às vezes você vai ter que criar meios até... Por exemplo, tu tem uma família, tu tem filhos, claro que não é para te largar o emprego do nada, para pegar e começar a empreender do nada. Tem muita coisa. Entre querer empreender e empreender de verdade e empreender e ter resultado é uma distância muito grande. Então sim, é importante que tu comece de alguma forma. Mas dependendo da tua realidade, hoje tu vai ter que esperar um pouco até se dedicar ao máximo. Quem sabe começar a ter resultados até que eles cheguem no mesmo parâmetro, aí, no mesmo nível, quem sabe do teu salário. E daí tu larga o salário e se dedica ao máximo em empreender. Mas enfim, é isso. Então... Teste, joga. Não é esse jogo, testa o próximo. Não é esse, testa o próximo. Tem pessoas, isso é uma coisa que eu falo muito, principalmente com conhecidos, que vêm falar comigo, né? Porque vem que eu posto as coisas e tal. E fala assim, poxa, o que tu acha sobre isso, né? Eu estou pensando em fazer esse tipo de faculdade. Eu falo, por que tu não experimenta, quem sabe, trabalhar de graça antes? Porque às vezes 1 semana, 2 semanas trabalhando de graça, vendo a rotina daquele profissional, daquela profissional, tu já vai saber se aquilo é ou não é pra ti. Porque uma coisa é tu fazer um curso, outra coisa é tu viver aquela rotina. Uma coisa é tu pegar e fazer uma faculdade, outra coisa é tu viver aquela rotina. Uma coisa é tu querer empreender, outra coisa é tu viver a rotina de um empreendedor. Então quando tu vive a rotina, quando tu percebe a rotina, daí tu vai saber, isso é ou não é o meu jogo. Beleza? Terceira pergunta do Brandon. Como eu pratico a meditação? Então, Brandon, eu até deixa eu pensar aqui, porque eu pratico visualização e oração, mas meditação, eu não lembro agora se eu já peguei e pratiquei alguma vez, porque são coisas muito parecidas. Eu pratico, mas talvez eu não pratique aquilo que esteja na tua mente, como isso é meditação. Por quê? Meditação, tem muita gente que acha que é se esvaziar de pensamentos, ficar com a mente zen ali, né? Paradinha, sem pensar em nada. Não, se tu for pegar e estudar mais a fundo, tu vai ver que isso não
Meditação. Na verdade, meditação é tu se concentrar em um único pensamento. Mas tem coisas muito mais aprofundadas em relação à meditação. Mas que, nesse sentido, eu não peguei e me aprofundei porque eu não acho necessário no momento. E, da mesma forma, a gente vê que o mindfulness, essa técnica de mindfulness, se concentrar no pensamento, está muito conectado também. Oração, quando está orando, tu também está conectado com um pensamento, com uma vontade, com uma intenção, em um lugar em silêncio. Independente se tu está ajoelhado, independente se tu está caminhando na rua, independente se tu está sentado no teu sofá, como muitas vezes eu também pego e faço, entendeu? Como também visualização, tu está focado em uma imagem, tu está focado em uma ideia, em um pensamento, tu está vivendo aquilo, tu está refletindo sobre aquilo. Então, eu faço sim meditação, mas não é essa meditação costumeira, vamos dizer assim, tá? Mas, então, falando em cima do que eu faço oração, onde eu simplesmente me ajoelho, muitas vezes, e eu agradeço pelas coisas do dia, eu peço pelas coisas do dia, da noite, sempre olho pelos meus amigos, pela minha família, por vocês, num geral, é isso, uma oração. Onde tem muita gente, até uma coisa como um dos meus objetivos é fazer com que essa oração se torne mais profunda ainda. É um dos meus novos hábitos que eu estou criando. Por quê? Porque eu acho que eu consigo me conectar mais com Deus. Porque eu já notei muito nítido assim que tem momentos que a gente ora e a gente não está conectado. As coisas ali parece que estão trancando, sabe? Tipo assim, tu tenta orar, tenta meio que para bater um ponto. Tipo assim, não, ó, orei, sabe? Quando tu entra na firma assim, tu bate o pontinho. Então, é muito isso. Mas, quando tu ora de verdade, quando tu entra em elemento ali, tipo assim, não, isso aqui é uma oração. As coisas fluem. E a minha vontade é cada vez conseguir com que isso flua cada vez mais. Isso está muito conectado a tu não focar em pedir. Já parou para orar, tentar orar sem pedir? Tenta, te desafio. Tenta fazer 1 minuto, 2 minutos de oração sem pedir nada. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Mas exatamente quando tu não pede nada, que tu percebe que tu tem que falar outras coisas. Tu tem que conversar, tu tem que se expor, tem que pegar e falar como se tu estivesse conversando com alguém. Eu acho que essa palavra é um sinônimo, é uma coisa que conecta muito com o que é oração, que é uma conversa. Quando tu vai conversar com alguém, tu fica pedindo toda hora, cada 30 segundos para ela alguma coisa? Ou não, tu vai contando como foi o teu dia, quais são as tuas ideias, quais são os teus projetos. Quando tu faz isso, as coisas fluem. E esse hábito de parar de pedir e conversar que eu estou buscando criar cada vez mais. E a visualização é simples, eu sento uns 5 minutos, penso naquela imagem, naquela cena que um dia eu quero viver, o melhor daqui 6 meses, daqui 1 ano, e eu vivo, eu passo por essa experiência no agora, porque a minha mente ela não difere o que é imaginado do que é real. Se eu consigo focar no ponto certo, se eu consigo focar no nível certo, eu passo pela experiência, ela libera os neurotransmissores, os hormônios, então eu vivo, crio crenças, modifico a minha mente, atraio isso e é muito, muito doido, mas funciona. Foi dessa maneira que eu saí de onde eu estava, da realidade que eu estava e cheguei onde eu estou hoje, tá bom? Eu acho que é essas, deixa eu ver aqui na minha colinha. Isso aí, essas 3 perguntas. Quais minhas fontes de renda hoje e qual foi a minha história? Respondi, foi a primeira. O que fazer quando a crise existencial chega? Parece que tudo não faz mais sentido, respondi. E como eu pratico a meditação? Beleza, é isso aí. Galera que está aqui comigo na live, tem alguma pergunta? Vai lá, pode falar que já estou aqui e já vou responder. Se tiver alguma pergunta, manda, se não, manda um joinha, que daí eu já vou indo. Nem sei que hora é agora, deixa eu ver. Agora é 4:45. Galera, alguma pergunta? Não?
Fala, Marcos, beleza? Marcos não tem nenhuma pergunta. Ricardo, tem alguma pergunta? Qualquer pergunta, manda lá que eu respondo e daí fecha todas. Qual conselho você daria para quem está começando? Começando em que sentido, Ricardo? Começando a se desenvolver, começando no marketing, começando a buscar mudar a química, começando a oração, falei um monte de coisa. Começando na mudança de mentalidade. Cara, eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer é buscar referências. A melhor coisa para te fazer primeiro, né, é tu buscar referências. Mas, também, começando na mudança de marketing, na mentalidade, marketing digital. Tá. Eu acho que eu vou buscar responder as duas coisas juntas, tá? Primeira coisa. Agora começou um monte de pergunta, cara. Calma aí. Tá, vou responder o Ricardo primeiro, depois eu respondo tu, tá, Marcos? Vamos lá. Primeira coisa. Eu acredito que tu tem que entender onde tu quer chegar e o que tu quer. Ah, mas eu ainda não sei o que eu quero. Então pensa mais ou menos o que tu quer. Em cima disso, tu busca encontrar as melhores referências. Os líderes, as líderes de mercado para te pegar e ter como molde, né? Não é tu copiar, mas sim modelar. Poxa, eu quero aprender sobre uma mentalidade de líder, tá? Mas qual é o melhor líder que tu conhece? Eu quero pegar e trabalhar com marketing digital. Poxa, qual é a melhor pessoa que eu conheço no marketing digital? É o Érico Rocha? É o Pedro Sobral? Eu estou te dando umas dicas aí, entendeu? Poxa, então é esses caras que eu vou ficar atrás. Eu não vou ficar perdendo tempo com os outros. Eu vou focar no que eles têm para falar. Eu vou focar nas técnicas que eles têm para me dizer. Então eu vou atrás. Porque uma coisa que eu passei muito problema foi que eu comecei a olhar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso me prejudicou demais, porque cada um dizia uma coisa. E eram poucos que de fato tinham aquilo que eu queria. Alguns tinham uma coisa parecida, mas não eram aquilo. E eu digo, quando tu pega uma estratégia, quando tu pega um caminho, o melhor é tu pegar e seguir por ele, só por ele. Por quê? Senão vai perder muita energia nos outros. Quer dizer que os outros não funcionam? Não. Vários caminhos levam para o mesmo lugar. Mas se tu pega e começa, é quase como tu construir uma ponte. Tu tá nesse ponto e tu quer chegar nesse ponto. Então tu escuta alguém, tu lê um livro, tu pega, quem sabe, vê uma live, tu faz um curso, então tu começa a construir a ponte, só que daqui a pouco tu, e aqui é outro lugar, só que daqui a pouco tu pega e para na metade. E daí tu escuta outra técnica, tu vê outra live de outra pessoa, tu lê outro livro, não, isso aqui eu acho que agora é melhor. Então esquece a ponte, agora tu começa a construir outra ponte, daí tu vê outra coisa e começa a construir outra ponte. No final das contas tu passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos com várias pontes pela metade. E tu nunca conseguiu atravessar para o outro lado, sendo que todas as pontes levariam para aquele outro lado. Talvez algumas mais rápido, outras um pouco mais lento, mas se tu se dedicasse aquele tempo que tu construiu todas as outras pela metade, tu teria às vezes construído uma até aqui, daqui tu teria construído outra até aqui e assim por diante, entendeu? Daí tu estaria aqui já. Então, busque saber o que tu quer, quais são os melhores nisso e então vai ler os livros, vai ver as lives, vai pegar e estudar a fundo esse conteúdo. Poxa, esses caras têm mentoria, esses caras têm, ou essas mulheres também profissionais, têm cursos, o que eu posso absorver? Onde está a mentalidade deles? Nos livros, nos cursos, tudo isso. Faz sentido, Ricardo? Respondi a pergunta ou tem alguma dúvida? E sobre marketing digital eu já dei a letra para ti. Érico Rocha e Pedro Sobral. E, claro, e Bruno Tastani, óbvio, tá? Essas 3 pessoas. Pedro Sobral, Bruno Tastani e, Érico Rocha. Marcos Vaz. Eu tenho o sonho de começar a trabalhar como coach voltado para produtividade. Cara, tem alguma dica?
Com certeza. Primeira coisa, e isso eu acho que é muito importante. As pessoas, elas não querem saber o que tu leu, as pessoas não querem saber o que tu estudou. Elas querem saber o que deu resultado para ti. Então, como que tu quer falar sobre produtividade? Né, Marcos? Então a pergunta eu te faço, tu tem uma vida produtiva? Isso é uma coisa que eu me vi em muitos momentos. Lembra que eu falei? Poxa, eu estudava, e só que eu não fazia as coisas na minha vida. Eu não aplicava, eu não tinha o resultado, não tinha transformação. Eu já pegava e falava sobre isso um pouco. Ricardo, muito obrigado, show sua explicação. Valeu, Ricardo. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí que eu estou respondendo. Tirei esse tempo para responder as perguntas mesmo, tá? Vamos lá, Marcos. Então, tu já teve essa transformação na produtividade? Por quê? As pessoas não são burras. As pessoas percebem. Se tu quer pegar e ensinar produtividade, então se torne produtivo. Melhor do que tudo para pegar e vender a tua ideia, vender o teu projeto, seja qual negócio que for, é tu viver aquilo. Eu até acho que eu postei hoje, ou eu vou postar, deixa eu ver que hora é agora. Agora vai ser 5 horas, acho que está entrando daqui a pouco essa frase que eu peguei e escrevi, que é, ou vai ser domingo, sábado. Enfim, é o seguinte, os teus atos não falam, mas gritam quem tu é. Eles servem como um espelho. Só que esse espelho está aberto para todos. Esse espelho está aparecendo para todos. E às vezes o pior é que nós somos os últimos a olhar para ele. Então os outros estão olhando a nossa vida. Os outros estão nos observando. Sempre tem alguém nos observando. Principalmente se a gente pega e coloca a cara, ó, a tapa aqui na internet. Porque a gente é como uma vidraça. Se a gente entrou na internet, vai ter gente que vai pegar e vai achar linda aquela vidraça. Olha só o que ele fala, olha só o que ela fala, mas também tem gente que vai pegar pedra e vai tentar quebrar. Vai por mim. Tem gente sempre assim, tá bom? Ainda estou melhorando nessa parte de produtividade. Estou estudando e melhorando a cada dia. Cara, olha só, é isso aí. Então, eu sinceramente, pela minha experiência, pelo que eu vejo, o melhor, entendeu? Nós estamos no mesmo caminho, na mesma jornada, entendeu? Eu acho que vale muito mais a pena para ti, ao invés de, quem sabe, se colocar como o coach top da balada, não, eu sou o hiper mega blaster coach de produtividade. Não, já tem pessoas que estão nesse patamar, e como tu sabe, esse mercado é muito concorrido. Então, não busca se colocar como alguém que tu não é. Busca cuidar da tua imagem, óbvio. Mas, o que te difere das outras pessoas? Quais são as tuas histórias, quais são as tuas vivências que vão se conectar com as outras pessoas? Porque quando tu pega, explica de onde tu veio, o que tu conquistou com isso, se conecta, as pessoas pegam e vão querer escutar mais, se aquilo fez sentido na vida delas. Porque muitas pessoas passam pelos mesmos problemas que a gente passa. Então tu quer ajudar essas pessoas. Mas é aquela coisa, como o coach, como essas técnicas, essas ferramentas te ajudaram. Não simplesmente chegue aqui e fale assim, fala pessoal, hoje eu vou dar uma técnica de tal coisa, então é o seguinte, faz isso, A, B, C, D, beleza? Show de bola, isso vai mudar a tua vida. Cara, qual é a importância, o nível de conexão que a pessoa vai ter com essa ferramenta? Muito baixa. Por quê? Porque ela vê milhares de técnicas, milhares de coisas na internet. Mas quando tu pega e explica como tu conseguiu aquela técnica, como tu aprendeu aquilo e mais ainda, como essa ferramenta, o coach, como a produtividade mudou a tua vida e trouxe resultados, as pessoas vão ver, poxa, esse cara fala algo que faz sentido. Esse cara está vivendo o que ele está falando. Então eu vou seguir esse cara. Eu vou pegar e vou fazer uma mentoria com ele, eu vou fazer um coach com ele, vai se tornar então um coach, né? Eu não sou coach, mas eu sei que se chama coach, quem faz coach, com o profissional, e daí sim tu vai pegar e ter grandes resultados. É isso que eu acredito, é isso que eu faço a cada dia mais, tá bom? Fala, Marcos, fez sentido? Sim ou não? Me manda aí. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa?
pessoal que está entrando. Fala, galera. Às vezes, talvez sejam um pouco perdidos, né? Mas, como eu falei ali, aqui, mano, não, aqui. Valeu, mano, obrigado. Sim, com certeza. Que bom, show de bola. E para quem chegou agora, é o seguinte. Voltem depois que eu terminar a live, porque eu já estou finalizando e eles vão poder ver desde o início, tá bom? Então, meu muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Vamos ter cada vez mais lives, eu já fiz a pesquisa com vocês, então provavelmente as lives vão começar a ser à noite, aí pelas 20 horas. Eu estou pensando em fazer umas 2 por semana, provavelmente terças e quintas, às 20 horas da noite. Quando não tiver, eu aviso, mudo. Mas eu já falo que o meu objetivo é lives diárias para vocês. Fazer aqui a escola do desenvolvimento para a gente pegar e poder aprender cada vez mais. Tudo o que eu aprendo com psicólogos, coaches, profissionais, donos de empresa, para a gente mudar nossa mentalidade. Mas não é balela, não é papo furado, entendeu? Aqui não é papo furado, aqui é a Action Club, entendeu? Ó, Clube da Ação. Quem faz? Sem balela, sem frescura, sem blá 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 blá. A gente pega, estuda, a gente aplica, a gente faz. Então, se tu quer estar junto comigo nessa, se tu quer pegar e entrar nesse movimento e falar assim, eu faço, eu realizo, eu pego, estudo um livro, mas aquele livro vai pegar e mudar a minha vida, em vez de ser uma pessoa que lê 20, 50 livros, mas que não faz nada. Então o teu lugar é aqui. Você é diferenciado, continue assim que faz a diferença. Tamo junto, valeu, Ricardo. Beleza? Então, galera, é isso aí. Tem gente entrando e vamos lá, entra e depois vocês vão ver a live completa, tá? Valeu, grande abraço, beijo e até mais.